Olá, o programa dessa semana fala sobre um assunto que você pergunta bastante, cirurgia bariátrica ou redução do estômago. Para falarmos sobre esse assunto, o nosso convidado é o médico especialista cirurgião geral, Dr. Francisco Alvarez. E nós estamos aqui no Instituto Nossa Senhora Aparecida. Obrigada, Dr. Francisco, por nos receber aqui no hospital. E gostaríamos então de estar conversando um pouco sobre esse assunto. Obrigado vocês pela oportunidade de a gente estar falando, levando à população informação a respeito de obesidade, um assunto bastante vasto, bastante difícil, controverso. Existem muitos tabus na população, de um modo geral, a respeito de obesidade. Então, nós agradecemos também essa oportunidade que a Unipar, através do seu programa, nos dá, para que a gente possa orientar um pouquinho mais a população, conscientizar a população um pouquinho mais desse tema, que é bastante preocupante, não só no Brasil, como em todo o mundo. Existem epidemias de obesidade hoje no mundo e é uma preocupação de saúde pública no mundo inteiro também. E não deixa de ser na nossa região e no nosso país. Obesidade, obviamente, é uma doença grave, multidisciplinar. É uma doença onde você envolve cardiologista por causa das hipertensões, endocrinologista por causa das diabetes, ortopedista por causa das artroses, neurologista por causa dos acidentes vasculares cerebrais nesses pacientes e outras mais. Por isso, esses pacientes obesos eles têm muita dificuldade em emagrecer. E por quê? Obviamente, a obesidade é uma doença, como eu disse, multidisciplinar, mas ligada diretamente a um erro grave de alimentação. Eu falo para os meus pacientes, olha, ninguém engorda se não comer. Não existe outro caminho para você engordar. O caminho para você engordar é você comer. Comer como? Comer errado. O que é comer errado? Não é comer comidas erradas, não é comer comidas que não sejam boas. É você comer uma quantidade de calorias muito maior do que você está gastando durante o seu dia. Então, esse balanço acaba ficando muito favorável à obesidade. Você ingere uma quantidade de calorias muito maior do que você queima através de atividade física, do seu trabalho, das suas atividades normais. O que sobra, o organismo não joga fora. O organismo digere aquilo que eu como em excesso, o organismo absorve aquilo que eu como em excesso e guarda na forma de gordura. Por isso, nós vamos aumentando o nosso peso através da obesidade a cada dia, a cada mês, a cada ano. E aí as pessoas ficam durante anos e anos lutando para emagrecer. E tentam e fazem regime, tomam medicamentos e cada vez o peso vai cada vez aumentando mais. Então, existem pacientes que chegam a índices de massas corporais extremamente graves, que são chamados super obesos, que já têm índice de massa corporal acima de 60. E não é tão raro assim. Mas não só esse super obeso, índices de massa corporal acima de 40, você já tem indicação absoluta de cirurgia bariátrica. E aí o que é a cirurgia bariátrica? A cirurgia bariátrica é uma cirurgia que você vai mexer no trato digestório da pessoa para tentar fazer com que ela coma menos e absorva menos as calorias que ela ingere diariamente. Mas nada disso, não tem, pode usar qualquer técnica, qualquer método. Se a pessoa não fizer uma reeducação alimentar na sua vida, nenhuma dessas cirurgias terão resultados satisfatórios. Então, essa questão de que eu fiz a cirurgia, eu posso comer qualquer coisa, não é verdadeiro, não é? Olha, isso é uma questão de semântica. Eu digo assim, quem fez cirurgia bariátrica pode comer de tudo, desde que coma certo. O que é comer certo? Então, comer em pequenas quantidades. Então, você não vai comer mais quantidade, você vai comer qualidade. É muito diferente. Você come pouco, mas com qualidade. O valor nutritivo daquilo que você vai comer, você tem que selecionar. Existe uma coisa que fala assim, as pessoas também ingerem muitas calorias vazias que se falam. O que são calorias vazias? Por exemplo, se você tomar refrigerante tem caloria? Claro que tem. Só que qual é o valor nutritivo de um refrigerante? Nada. Vamos falar que é quase nada. Então, se você pegar alguns alimentos, é muito comum nas crianças, e isso preocupa bastante, porque é importante dar ênfase nisso, porque as crianças estão aprendendo a comer de uma forma errada. O que é? Ficar na frente de uma televisão, jogando um videogame, assistindo um filme, tomando refrigerante e comendo bolacha, salgadinho, e isso é extremamente grave. Salgadinho, todos esses alimentos que são industrializados contêm muitos conservantes e isso tem muito sal,
Então, essas crianças começam a ter hipertensão muito jovens, né? Então, a hipertensão já é uma doença grave junto com a obesidade na infância. Então, são hábitos alimentares, é isso que a gente tem que colocar. Se você não fizer uma reeducação alimentar, você pode fazer a cirurgia, pode operar onde você quiser, fazer a técnica cirúrgica que você quiser, que você vai voltar a engordar. Então, aí é que é uma coisa que antes de você colocar um paciente para um ato cirúrgico, submeter o paciente a uma cirurgia, você obrigatoriamente tem que orientar esse paciente que não é isso que muitas vezes as pessoas têm na cabeça. Ah, eu operei, agora eu vou ser magro. Posso comer o que eu quiser, na quantidade que eu quiser e eu serei magro. Não. A cirurgia tem que ser colocado bem claro para os pacientes que a cirurgia é uma maneira de ajudar essas pessoas a emagrecer. Quem vai se manter magro ao longo dos anos é a própria pessoa mudando os hábitos alimentares, passando hábitos alimentares sadios, fazendo uma reeducação alimentar. E eu sempre falo, se você não fizer isso, você vai ser um obeso operado. Nossa, mas eu vou engordar depois que eu operar? Sim, se você não fizer uma reeducação alimentar, você vai engordar. Ou às vezes você nem vai emagrecer aquilo que você precisaria emagrecer. Vamos supor que você precisa emagrecer 30, 40, 50 quilos para você chegar no teu peso ideal. Se você não fizer a reeducação alimentar, você nem vai emagrecer isso. E logo você já começa a engordar novamente. Por quê? Por erro alimentar. Então, cirurgia não é milagre. Muitas vezes as pessoas vão atrás da cirurgia achando que a cirurgia vai resolver o grande problema da vida dela. Mas o grande problema da vida dela é que a cirurgia vai causar uma frustração maior, porque ela vai ver que não vai conseguir emagrecer por não ter uma reeducação alimentar. É que você tem que mexer numa coisa que causa muito prazer aos pacientes. Por que nós comemos? Nós comemos porque comer é uma forma de prazer. Comer é uma forma de prazer. E quando você tem muita angústia, você tem muita ansiedade, o que você faz? Porque angústia e ansiedade é uma sensação de desprazer para nós seres humanos. E eu, para compensar esse desprazer, o que eu faço? O mais fácil, mais rápido, mais prático, eu vou à geladeira, pego sorvete, pego uma massa, pego chocolate, pego bolacha e vou satisfazer as minhas angústias compensando com o prazer de comer. E as pessoas comem, comem, comem sem ter fome. E isso que acaba engordando. Então, essa ansiedade leva as pessoas a esse quadro de descontrole com relação à alimentação. Ingestão de grande quantidade de calorias, obesidade. O senhor estava falando no início da nossa conversa das várias técnicas, vários tipos de cirurgia. Eu vou pedir para o senhor explicar um pouco para as pessoas entenderem, mas antes disso, eu tive a oportunidade de ter contato nessas andanças que a gente tem, né, de duas pessoas que já chegaram, pelo menos me falaram, né, que fizeram já 3 vezes redução do estômago. Isso é verdadeiro? É possível? Acontece? Qual que é uma opinião a respeito disso? É isso que acontece. Em grandes congressos, né, no Congresso Brasileiro, um dia nós estávamos numa mesa discutindo e um grande cirurgião do Brasil foi submetido a essa pergunta. Doutor, quando o senhor faz uma técnica que seja derivação, né, gastrointestinal por bypass, que é uma técnica mais utilizada, ou faz o que eles chamam de capela, outros chamam de FOB capela e assim vai. Tem pequenas variações cada uma dessas técnicas. Ele falou, e perguntaram a eles, os seus pacientes, quando o senhor faz essa técnica e o paciente volta a engordar, qual é a técnica que o senhor faz? Ele falou assim, gente, o problema não está na técnica, o problema está no paciente. Esse paciente não conseguiu se reeducar com a alimentação. Você pode fazer a segunda técnica, a terceira técnica, porque o problema não está mais na cirurgia, o problema está no paciente. Então, existem várias cirurgias, tá? Você pode começar com uma determinada cirurgia. Um paciente que é super obeso, você faz um procedimento mais brando nele para ele emagrecer uma certa quantidade para você ir para uma cirurgia de um porte maior. Isso sim, você pode utilizar balão para tentar emagrecer o paciente um pouco, para dar condições dele ir a uma cirurgia mais definitiva depois. Então são procedimentos que você associa. Agora, de um modo geral, quando você já programa uma cirurgia para um paciente, o que eu indico para o meu paciente? Se eu vou indicar uma cirurgia para esse paciente, eu já tenho que buscar na literatura qual é a melhor técnica para aquele tipo de paciente. Então, eu tenho que tentar fazer isso de uma vez só. Eu não posso pegar o paciente,
faço uma cirurgia nele hoje, faço uma cirurgia nele o ano que vem, no outro ano outra. Então alguma coisa está falhando. E eu tenho que escolher dentro da literatura, dentro do que existe na área médica e oferecer a ele. Eu ofereço e procuro dar a esse paciente a cirurgia, a técnica que tenha o melhor resultado a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Porque não adianta eu operar um paciente hoje para que ele seja magro, ele fique magro 2, 3 anos e daqui 5, 10 anos ele esteja obeso novamente. Então, existem procedimentos que às vezes são até mais simples, que emagrecem mais rápido, mas também engordam muito mais rápido. Esse é o problema. Então, essa é uma técnica que para mim ela não é tão eficiente. Eu prefiro uma técnica que seja mais agressiva, às vezes até, mas que vai dar um resultado a curto, médio e longo prazo desse paciente muito maior. Com relação ao anel, às vezes algumas cirurgias colocam anel ou não, então, às vezes você tem a mesma técnica e você não coloca anel, que é o que eu faço. Já há 10 anos eu não coloco anel dos pacientes. O resultado, na verdade, acaba sendo muito semelhante. Por quê? Ou você reeduca esse paciente com alimentação, ou ele vai engordar mesmo com o anel. Porque o problema não está especificamente na técnica, e sim nessa reeducação alimentar. E aí gostaria que o senhor explicasse um pouco essa questão das técnicas cirúrgicas, porque a população fala assim, o meu fez capela, o meu fez desvio, qual a diferença de um, de outro, a questão do balão. O senhor poderia dar uma conversada sobre isso? As técnicas cirúrgicas para tratamento da obesidade, basicamente, elas são divididas em técnicas que são restritivas, ou seja, elas vão diminuir o tamanho do estômago, somente. Técnicas desabsortivas, que vão encurtar, fazer desvios no intestino, encurtando o intestino, para que ocorra uma desabsorção ou uma menor absorção dos alimentos. Ou as técnicas mistas, que juntam um pouco de cada uma. Então, a técnica de capela, que é mais chamada, que é o bypass gástrico, onde você faz em Y de Roux, você faz uma diminuição do tamanho do estômago e uma diminuição pequena no tamanho do intestino, onde não vai causar uma repercussão tão grave de desnutrição, diarreias crônicas e assim por diante, que são muito comuns nas cirurgias somente desabsortivas, onde você vai mexer somente nesse tamanho do intestino. Então, nessas desabsortivas, eu tenho um estômago que fica de um tamanho grande, normal, onde o paciente consegue comer uma quantidade maior de alimentos sem ter nenhum prejuízo, porém, a desabsorção, ou seja, os alimentos são eliminados, então diarreia, você tem uma menor absorção dos nutrientes. Então é por isso que a gente ouve os pacientes falarem, eu tenho muita diarreia, e o outro fala assim, mas eu também fiz cirurgia bariátrica e eu não tenho diarreia. Exatamente. Uns usam bastante suplemento, outros o médico não indica, outros dizem que precisa uma vez ao mês fazer um determinado medicamento por causa da anemia, outros não. Então é em função dessas técnicas. Em função dessas técnicas, a diferença de técnicas. Então, por isso que eu falei no início que eu tenho que escolher para o meu paciente qual é a melhor técnica que eu vou proporcionar a ele, que lhe dê um resultado, que o resultado que ele quer é ser magro, então eu preciso que ele emagreça, mas qual é a técnica que vai me dar todos esses resultados com menores efeitos colaterais, como diarreia, desnutrição, você tem que pensar nisso. Então, lógico que um paciente que tem que emagrecer 50, 60 quilos, ele precisa de uma reposição vitamínica. Obviamente, ele precisa repor nutrientes. Só que você repõe nutrientes com a nutricionista acompanhando, você vai fazendo a reposição, corrigindo a dieta dele. Como eu falei também, que não é mais quantidade, sim qualidade. Então, você vai comer pouco, mas com alto valor nutritivo. Mas mesmo assim, por um período, os pacientes necessitam uma reposição de vitaminas. Para que não aconteça o quê? Anemias, por exemplo, falta de alguns tipos de vitaminas que são importantes no organismo. Nas técnicas desabsortivas, você vai ter isso para o resto da vida. Então, mesmo que você dê bastante dieta para ele, ele perde muitas vitaminas. Então, você acaba tendo que repor isso, às vezes por vias parenterais, ou endovenosa, ou intramuscular, porque até os comprimidos não conseguem absorver isso adequadamente. Você dá a reposição por via oral, mas como o intestino dele está muito mais curto, ele também está perdendo esses nutrientes. Então, as técnicas, elas variam e, de acordo com essas variações, você vai ter mais estados de desnutrição ou de falta de vitamina, porque não são só as vitaminas, são as proteínas também que nós necessitamos, né? Então, você tem que ter um arsenal em que você consiga fazer com que o paciente emagreça, mas emagrecer com saúde. Porque senão eu tiro ele de uma doença, que é a obesidade, e passo ele para uma outra doença, que é desnutrição. Então,
Por isso também que a gente sempre recomenda, olha, não adianta só operar. A cirurgia, ela é parte de um tratamento para a obesidade. E o paciente deve ser acompanhado mês a mês durante os primeiros 6 meses, pelo menos uma vez por mês. Fazer check-ups a cada 6 meses com os resultados, né, dos exames, se a reposição de vitaminas está contente, se a dieta dele está sendo suficiente para nutri-lo de uma forma saudável. Como eu falei, emagrecer com saúde. Então, o acompanhamento pós-operatório. Muitos pacientes às vezes operam, não retornam mais ao médico, não fazem os exames de rotina e acabam depois de 1, 2 anos aparecendo com anemias, com doenças mais graves. E isso também não deve ser aconselhado. O paciente tem que ter esse acompanhamento com o nutricionista, o endocrinologista. Como eu falei, é uma doença multidisciplinar. Então, basicamente, nessas técnicas de restrição, desabsorção ou mista, e eu opto sempre pela técnica mista, onde a gente reduz o tamanho do estômago, reduz uma parte do intestino, é onde você tem um resultado melhor. Essa técnica, ela é muito interessante porque quando você faz nós não retiramos pedaço nenhum, nem do estômago, nem do intestino. Quando você faz a redução do estômago, você grampeia esse estômago de uma forma que ele fique de um tamanho menor, isso automaticamente também acaba eliminando algumas enzimas e alguns hormônios. E isso tira a fome do paciente. Então, esses pacientes, eles não têm fome no pós-operatório. Então, eles ficam meses e meses sem ter fome. Então, isso facilita mais essa reeducação alimentar. Porque é mais fácil você ficar sem comer se você não tiver fome. Outra coisa que ajuda muito. Então, o tamanho do estômago é muito menor. Então, um pouco que você comer, você vai se sentir saciado. Então, você não vai ter fome, o pouco que você vai comer, você vai sentir saciedade. Então, você consegue iniciar um processo de reeducação alimentar com muito mais facilidade e com um resultado muito maior. Só que se a pessoa não se empenhar, ela não mudar a cabeça dela, que ela precisa se reeducar com a alimentação, passar a comer a cada 3 horas no máximo, mas em pequenas quantidades e de valor nutritivo importante, ela vai forçar a comer mais, ela vai querer voltar a comer como ela comia antes, aí ela passa mal, aí ela vomita, ela tem dor. Então, são aqueles pacientes que acabam dizendo que a cirurgia está fazendo mal. Eu já vi uma paciente, doutor, que é assim, ela come e vomita, ela almoça e vomita. É uma coisa mais de comportamento do que da própria cirurgia. Nós primeiramente temos que descartar se ela não tem nenhum problema com a cirurgia. Certo? Porque quando você faz esse grampeamento, pode haver uma pequena estenose ou uma dificuldade de passagem do alimento. Descartado isso é facilmente verificado através de uma endoscopia. Descartou isso, está tudo bem com a cirurgia? 99% erro de comportamento, ou seja, erro na alimentação. O que está acontecendo? Ela está querendo comer mais do que ela pode, comendo rápido demais, porque esse processo de reeducação, ele passa pelo quê? Primeiro, ele vai passar por você não só mudar o que você come e o quanto você come, tem que mudar também como você come, que é diferente. Então, mastigar bem os alimentos, comer devagar e comer em pequenas quantidades. Só que a cabeça do paciente que ficou 15, 20 anos com obesidade, ele se alimentava como antes, comia muito, comia a todo momento, rápido, não mastiga. Então, são erros alimentares. Até pessoas magras também comem rápido. Isso é um erro alimentar. Nós não podemos nos alimentar dessa forma. A hora da refeição é uma hora em que você tem que parar, mastigar bem teu alimento, triturar bem o alimento. Então, comer devagar, mastigar bem. Então, é o que eu falo, não é só o que comer, é como comer. Então, quando os pacientes operados falam, olha, eu estou operado, mas eu vomito, eu passo mal, o que está acontecendo? Ou está comendo rápido e não está mastigando, ou ele está comendo mais quantidade do que é permitido e é por isso que a cirurgia faz ele passar mal, porque se ele não passar mal também, ele volta a comer como ele comia antes da cirurgia e vai engordar novamente ou nem vai emagrecer. Então a cirurgia é um regulador, ele vai ficar ali com você para mostrar para você, a hora que você passou do seu limite, ela vai falar, olha, não pode. Como que ela fala que não pode? Você passando mal, você vomitando. Então, os pacientes estão errando na maneira de se alimentar. Ok. Então, assim, doutor, rapidamente, para a gente encerrar o programa, o que o senhor falaria para uma pessoa hoje que está se sentindo obesa ou que realmente é obesa e pretende procurar um médico, um profissional para fazer a cirurgia?
É, uma pergunta difícil, né? O que você recomenda, né? Eu diria para ela assim, olha, para ela parar, refletir com ela mesma o que ela quer da vida dela. O que ela pretende na vida dela, nos próximos anos da vida dela. Porque às vezes a pessoa está há 15 anos com obesidade, lutando, tomando remédio para emagrecer, fazendo a dieta da lua, dieta da sopa, dieta da gordura, e nada disso vai resolvendo. Então ela tem que parar e falar assim, poxa, o que eu quero para a minha vida? Obesidade traz doenças graves, como diabetes, hipertensão, artrose em joelhos, quadril, coluna. Então, quando você tem isso, o que você quer da sua vida? A tua autoestima. Não é só o seu sofrimento físico, mas sim o seu sofrimento emocional. Às vezes você não está sofrendo fisicamente, você não tem nenhum problema físico, não tem dor no joelho, na coluna, mas o seu sofrimento emocional de você querer uma festa e geralmente fala assim, eu não vou na festa porque eu não tenho roupa, porque a roupa não está boa. Não, não é a roupa que não está boa. Quem não está bem é você com você mesma. É isso que você quer? É isso que você quer para a sua vida, né? Então, eu recomendaria assim, pare e reflita. O que eu quero para a minha vida? É essa vida que eu quero? Porque é uma dependência da comida. Eu não quero largar da comida. É como se estivesse falando de um outro vício, o alcoolismo, por exemplo. Enquanto ele não cair na realidade e falar assim, eu sou um alcoólatra, ele não consegue se tratar. Então, eu diria assim, você vai poder comer de tudo. Eu falo isso para os pacientes, porque muita gente fala que tem aquele tabu. Ai, mas eu vou operar, depois eu não posso comer isso, eu não posso comer aquilo, olha, eu não posso isso. Aí, não, você vai poder comer de tudo. Desde que você coma em pequenas quantidades, você coma devagar, você mastigue bem, você pode comer de tudo. Pratique atividade física. Então, para resumir bem, o que eu recomendaria é isso. O que você quer da sua vida? Pare, pense e fale assim, meu Deus, mas é isso que eu quero para mim? Porque se não for a pessoa que quer mudar, não vou ser eu, não vai ser a cirurgia, não vai ser o amigo, não vai ser o marido, não vai ser a irmã, não vai ser a família, não vai. Você pode fazer o que você quiser, porque se a pessoa não quiser mudar de comportamento, mudar de vida, nada vai funcionar. Então, que ela reflita e veja o que ela quer para a vida dela, né? De saúde, de autoestima, de emocional, seria isso que eu recomendaria. Ok, nós hoje fomos recebidos aqui no Instituto Nossa Senhora Aparecida para conversarmos sobre obesidade e o tratamento pela cirurgia bariátrica. Conversamos com o Dr. Francisco Alvarez. Obrigada pela sua companhia e até a próxima semana.